Pode orar, irmã. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, de ouvir e conhecer mais sobre a tua palavra, sobre os teus mandamentos, Senhor, e as tuas ordenanças, Senhor, a respeito da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa intimidade contigo, Senhor, individualmente como igreja, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que neste momento, Senhor, abra a nossa mente, nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento para compreender as suas palavras. O Senhor dê entendimento também para a irmãzinha Tamires, Senhor, que está na direção desse ensino, meu Deus, desse estudo. Abra a nossa mente, Senhor, e que essa semente venha cair em nosso coração, que ele venha ser, Senhor, uma terra fértil, que possa germinar e dar fruto, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Abençoa também a vida de cada irmãzinha que já entrou nessa live, Senhor, as que estão chegando, e também aquelas que por algum motivo não poderão participar hoje, Senhor. O Senhor venha conceder a elas graça e uma nova oportunidade também, Pai. Toma a direção desse estudo, Senhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu só admitir aqui a irmã Tamara, a irmã Luana. Vamos lá, então, irmãzinhas. Pela graça de Deus, nós estamos agora no segundo capítulo, né, do livro Renovadas. Semana passada, a irmã Camilinha falou para nós sobre o atributo de Deus, a santidade, né, Deus sendo santo, de como esse atributo permeia todos os outros atributos de Deus. Então, a santidade dele, né, por ele ser 3 vezes santo, todos os outros atributos também são permeados dessa santidade. Então, ele tem uma justiça santa, uma ira santa, né, ele tem essa bondade santa, ele é santo. E hoje nós vamos ver sobre o atributo do amor, Deus amoroso, um Deus totalmente amoroso, no capítulo 2 do livro aí para nós, né? E aí, ela inicia o capítulo falando o quanto é difícil falar de amor, né? De como o amor acabou sendo banalizado. Então, hoje em dia, a gente diz que ama as coisas de maneira muito simples, né? Então, eu amo chocolate, eu amo sorvete, eu amo aquela pessoa. Isso está sempre nos nossos lábios, sem talvez aquele peso, né? De o que é realmente o amor. Então, está cada vez mais banalizado esse sentido que nós vemos de amor, né? Com a ajuda da televisão, do cinema. Olha, tá chegando mais uma irmãzinha Tamires. 3 Tamires hoje. Que engraçado. Muito bom, sejam bem-vindos. E aí eu queria iniciar lendo uma citação do livro do Pink, dos Atributos de Deus, que vai falar sobre o atributo do amor, né? Aqui no trechinho que ele menciona sobre o atributo do amor. E ele diz o seguinte: Deus é amor. Não é simplesmente que Deus ama, porém que ele é o amor mesmo. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas sim a sua própria natureza. Então, nosso Deus é um Deus tremendo, né? Assim como nós falamos da santidade que permeia todos os outros atributos de Deus, nós vemos aqui o amor de Deus sendo colocado como a sua plenitude, né? Porque Deus é amor. Ele manifesta o seu amor porque ele é a própria definição do amor, né? Ele é o próprio amor. Então, com isso em mente, é que a autora vai começar a falar no capítulo sobre como essas várias ideias de amor, de como isso tudo foi banalizado ao longo do tempo, prejudica a nossa visão do que é amor quando a gente fala de Deus. Então, por isso que eu quis ler essa definição que o Pink dá, para a gente entender que esse amor de Deus, né, a essência de Deus, ela é muito diferente desse amor que a gente costuma ouvir falar e desse amor que a gente costuma ver aí na sociedade, sendo muitas vezes incentivado, né, enfim.
A gente vai falar mais sobre isso adiante. Enfim, então ela começa com a ilustração falando de Hollywood, né? De um filme que retrata uma história de amor, e ela coloca, né, uma breve história de amor de 4 dias, mas é uma história avassaladora que conquistou 700 milhões de dólares, né, uma bilheteria imensa, e caiu no gosto de muitas pessoas, né? Ela vai falar dessa história como sendo o estereótipo de amor que nós mais comumente vemos e apreciamos, que é o amor romântico, né? E de como isso nos cativa, essa tendência de romantizar, né? Muitas vezes a gente fala-se pouco, nós falamos pouco do amor fraternal, né? Do amor de um pai com seus filhos, mas esse amor romântico, ele tende a nos cativar. Então, ela faz essa comparação do amor vivido pelos personagens lá no filme do Titanic, né, do Jack e a Rose, pelo amor real, que ela cita através do depoimento de um casal, o casal Cannon, acho que é assim que se pronuncia, mas é o Jack e a Lucille, é um casal já velhinhos, que eles passaram 75 anos casados, né? Então, a semelhança da história do Titanic é também uma história de amor, mas é uma história de amor que não segue aquele padrão avassalador e talvez mais cativante que o cinema sempre traz para nós, né? Com reviravoltas, com intrigas e essa coisa toda que cativa, né? Mas é um casal que não rendeu bilheteria para ninguém, uma história que não causou, eu posso dizer, não causou admiração, espanto ou comoção como causou o filme, né? Mas é uma história de amor muito diferente daquele romance tão turbulento do Titanic, né? É uma história de amor baseada num amor firme, sólido e duradouro, né? Ela coloca também como um amor altruísta, porque nós sabemos que para você manter um relacionamento 75 anos, imagina, né? O quanto você não tem que abrir mão de si mesmo e doar-se e relevar ali os pecados do outro, perdoar, enfim. Mas é muito, muito interessante porque do mesmo jeito como essa questão romântica ela cativa as pessoas e por isso que esse tipo de filme como o do Titanic tende a gerar grandes bilheterias, o amor de Jesus, né, também tem sido colocado nesse mesmo patamar. Então, dentro da igreja, a gente vê muitas vezes apelos, né, com frases do tipo, nós precisamos nos apaixonar por Cristo, né, termos uma vida apaixonada pelo Senhor, enfim. Então, esse linguajar romântico, a gente utiliza sempre que a gente quer dar, parece que um tom mais forte, né, quando a gente quer causar dar um peso maior nesse amor, a gente sempre usa esses recursos do amor romântico, né? Que seria essa paixão, esse amor, né? Mas aí a gente vai ver ao longo do livro que ela vai tratar dos 4 tipos de amor que a Bíblia nos traz, né? Das 4 palavras de amor, que é o amor eros, o amor philos, o amor storge e o amor ágape. Então, esse amor, né? Que muitas vezes até coloca, não é errado nós queremos ter essa paixão pelo Senhor, voltarmos a ter esse amor mais ardente pelo Senhor. Pelo contrário, isso é muito positivo. Mas a gente vai ver que na Bíblia, essa paixão dada ao romantismo, né, essa paixão que se atribui ao casal, ela é um amor mais efêmero, é um amor romântico que tem mais a ver com o Titanic do que com o casal Jack e Lucille, que nós vemos lá no livro. Então, aqui na página 41, deixa eu achar aqui. Ela vai colocar aqui a citação de apóstolo Paulo, né, em Romanos 5:8, dizendo que como Deus retrata esse amor que
que digamos que é o amor que mais é relatado na Bíblia, de fato, né? Ela coloca aqui 259 vezes é citado, que é um amor que tem mais atuação, tanto de relatos na Bíblia quanto na vida do cristão, vamos pensar assim, né? Então, em Romanos 5:8, está dizendo assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque esse amor de que ela vai falar agora é o amor ágape, é esse amor que transcende, é o amor que é traduzido aqui nessa passagem de Romanos 5:8, e é o amor que vai falar, e é a palavra que vai dizer, vai tratar desse amor que age, que intencionalmente se propõe a se doar, se propõe a, de fato, tomar ações amorosas em favor de outro. Então, é esse amor que age propositalmente, né, em função, na direção daquele a quem se ama. Então, esse amor ágape é o amor que mais é relatado na palavra do Senhor e é o amor que a autora coloca aqui como a principal versão, vamos pensar assim, do amor que nós precisamos ser transformadas à imagem de Cristo, né? Então, ela cita aqui Jack e Rose, do filme Titanic, são mais como esse amor eros, enquanto que o casal que está há 75 anos casado, o Jack e a Lucille, eles são mais como o amor ágape. Então, nós devemos buscar mais da Lucille e do Jack, e menos do Jack e da Rose, né? Vamos pensar assim lá no filme Titanic. A ideia é que esse amor ágape, ele só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. Porque sendo um amor que não é um sentimento, né? Vamos pensar assim, como nós costumamos ouvir, né? Que nós devemos amar, que eu amo, né? Essa banalização da palavra amor está muito ligada a um sentimento. Então, eu amo em resposta àquilo que eu sinto. Então, se eu sinto amor, então eu amo, eu vou tomar ações em amor em favor daquela pessoa que eu amo. Mas esse amor ágape está mais ligado a uma intencionalidade. A irmã Luana colocou, quem são Jack e Lucille? É o casal que a autora coloca como exemplo para nós. É um casal que está há 75 anos casados. Ela faz esse contraponto com a história de amor do filme. E então, a ideia é que com o amor ágape, eu não fique aguardando eu sentir, eu ter um desejo, eu ter algo em mim que me mova a agir em amor. Não. O amor ágape, ele por si só, ele é o que vai nos impulsionar. Então, ele não é algo que fica passivo, esperando ter que sentir para depois agir, não. Uma vez consciente, né, que eu devo amar, então eu me coloco na posição de quem ama, agindo em amor, em favor daquela pessoa. Então, isso somente é possível através do Espírito Santo de Deus em nós. Né? Como seres caídos, nós temos essa tendência de reagir ou de agir conforme os nossos próprios prazeres. Então, por isso que muitas vezes nós temos essa luta de agir em amor. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes refém daquilo que nós sentimos. E a palavra de Deus nos instrui a amar, né, a semelhança do que Cristo fez por nós. Então, aqui como Romanos diz, né, que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, nós também devemos provar o nosso amor agindo da mesma maneira, amando aqueles que estão ao nosso redor de uma maneira ativa, assim como Cristo fez, intencional, planejada muitas vezes. Então, é muito interessante aqui que ela coloca que os outros amores, então o amor filos, o amor storge e o amor eros, eles são amores que estão limitados às necessidades. Então, por exemplo, ela coloca aqui que esses amores, eles precisam ter esse sentimento. Então, eu amo porque eu tenho essa necessidade de amar, enquanto que o amor ágape, ele é livre dessa necessidade.
né? Ele é doado simplesmente porque Deus é o autor do amor, ele é o amor e ele direciona esse amor para nós. Então, esse amor ágape é livre dessa necessidade, enquanto que os outros tipos de amor, ele é oferecido diante de uma carência, muitas vezes, né? Também ela vai falar sobre a reciprocidade, que essas outras formas de amor, elas também estão baseadas no retorno. Então, nós amamos enquanto temos uma contrapartida, enquanto somos amados também. Então, o amor ágape, ele está livre dessa reciprocidade, porque ele ama, né? Ele se coloca em ação, independente se vai ter esse retorno ou não, se vai ter essa reciprocidade. É um amor livre, sem expectativas, sem retribuição, não espera nenhuma retribuição. Outra característica também que nós consideramos aqui no livro é que é um amor livre do merecimento. Então, não é um amor, esse amor ágape, não é um amor oferecido a quem tem algo a oferecer, no sentido de que essa pessoa merece esse amor que ela tem recebido. Não, é um amor livre de merecimento. A pessoa que está sendo alvo desse amor, ela não precisa ter nenhum valor, né? E aí vai ficando cada vez mais claro a nossa história de amor para com Deus, né? Aquilo que Deus fez para conosco, porque de fato é exatamente isso que acontece conosco, né? Esse amor livre de merecimento, ele ama os indignos e imerecedores. Isso reflete o amor de Deus demonstrado através de Cristo. Então, nós não tínhamos amor para que Deus pudesse nos amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então, esse amor de Deus, ele é livre de necessidades. Também é livre de reciprocidade, porque nós não temos nada que nós podemos oferecer a Deus. Não tínhamos e continuamos não tendo nada que nós possamos oferecer ao Senhor, né, em resposta ao amor que Ele tem por nós. E aí, consequentemente, nós também não merecemos esse amor. Nós somos indignos, éramos inimigos de Deus. Quando nós fomos atingidos por esse amor do Senhor, nós éramos aqueles que estávamos com o punho cerrado, odiando a Deus. E o Senhor demonstrou esse amor grandioso para nós sem qualquer condição. Então, esse amor que Deus demonstrou para nós, através de Jesus Cristo, é o amor que nós somos chamadas a imitar e assim demonstrar esse amor para com Deus e para com os outros, com o nosso próximo. Ela vai dizendo, seguindo o capítulo, falando que esse amor ágape, ele é um requisito para a santidade. Então, irmãs, a gente precisa estar atenta a isso, né? Assim como Deus demonstrou esse amor para conosco, esse amor desinteressado, um amor onde ele não tem vantagens, um amor onde ele não tem nada em troca, não tem nada que possa fazer esse contraponto, é um amor livre, né? Que nós também possamos exercer esse amor para com o próximo, sem olhar para aquilo que nós vamos ter como retorno, como vantagens, ou se aquela pessoa é digna, né, aos nossos olhos de amor, de ser amada ou não. Então, nós vimos que Deus é santo porque ele a santidade dele, ela é esse atributo que ele comunica a nós. E no Antigo Testamento, essa santidade está ligada à obediência, ao cumprimento das leis, né? Mas aqui a autora vai dizer que com Jesus, ele mostra que essa obediência às leis, esse nosso cumprimento, ele tem que ser permeado por esse amor, e que nada adianta essa obediência se não estiver pautada nesse amor por Deus, e se manifesta horizontalmente. Aqui na página 44, nós vamos ler, né, onde ele fala que essa santidade de Deus, como nós vimos na semana passada, ela é um desejo de Deus para nós, né, e esse amor é igualmente esse desejo, para que nós possamos ser de fato santas, produzir obras de justiça, obras permeadas de amor.
Aqui na página 44, ela cita Mateus 22, de 34 ao 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui ela vai fazer esse contraponto de que nós precisamos amar verdadeiramente para obedecer a Deus e agir em santidade. Toda nossa obediência às leis, à palavra de Deus, ela deve estar fundamentada nesse amor a Deus e ao próximo. Então, ela vai dar alguns exemplos, né? Para que a gente entenda bem que todas as nossas atitudes em prol dessa nossa santidade, elas devem vir frutos desse amor que nós temos para com Deus. E aí sim nós somos motivados a agir em santidade. Então ela diz, né, se eu deixei de ser maldizente, é porque eu amo a Deus, e aí eu amo ao meu próximo, né, cuidando para não maldizer os meus irmãos. Se eu luto contra os meus pecados, seja eles qual for, a minha motivação maior deve ser porque eu amo a Deus, que me amou primeiro, que teve misericórdia de mim. E esse meu relacionamento com Deus vai refletir no modo como eu ajo com o próximo aqui nessa terra. Vai refletir no modo como eu vou lutar contra os meus pecados. Então, isso é um alerta para nós, irmãs, porque muitas vezes nós nos vemos lutando contra alguns pecados, mas a motivação não é a motivação correta, porque às vezes a luta contra o pecado é para que estejamos livres daquele pecado em específico, que estejamos livres daquelas consequências que aqueles pecados nos trazem, enquanto que o que precisa ser alinhado é o nosso amor para com Deus. Então, conhecer o amor que Deus direcionou a nós vai alinhar as coisas de forma que nós possamos responder em amor para o próximo que está aqui do nosso lado. De nada vai adiantar essa nossa busca por santidade se nós não estivermos pautadas no amor de Deus. E aí a ideia é essa, que a gente tenha em mente que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, como está escrito lá em 1 João. Então, qual que é a ideia, né? É que uma vez que nós estabelecemos essa comunhão, esse amor com Deus, isso vai ser refletido na nossa vida aqui horizontalmente, com os irmãos. Então, tem aqui na página 46. Ela vai dizer sobre a medida certa, né, desse amor ágape. Na página 46 ela diz: a menos que amemos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, a nossa mente e a nossa força, nós amaremos a nós mesmos e ao nosso próximo de forma inadequada. Então, enquanto nós não estivermos amando a Deus da forma adequada, nós não vamos amar nem a nós mesmos, nem ao próximo de maneira adequada igualmente. Quando devotamos coração, alma, mente e força para amar a Deus, percebemos-nos de uma forma correta, sem espaços para orgulho ou autoexaltação. Uma forma que nos prepara para amar com toda a liberdade nosso próximo. E quando nos percebemos corretamente com destinatários indignos do ágape de Deus, dispomos-nos a amar nosso próximo a despeito dele mesmo, porque Deus nos amou primeiro, a despeito de nós mesmos. Não esperamos para sentir amor, pelo contrário, nós mesmas agimos com amor, quer sintamos ou não sintamos esse amor. O ágape transcende aos nossos sentimentos. Então, aquilo que nós falamos lá no início, né? O fato de ter Deus nos amado primeiro impulsiona-nos a amar ao próximo.
E toda vez que nós refletimos acerca desse amor que o Senhor teve por nós, o quanto nós éramos indignas, o quanto nós éramos impróprias e merecedoras, né? Pelo contrário, estávamos ali contra Deus, éramos inimigas de Deus. Quando nós refletimos acerca disso, fica fácil amar ao próximo, né? Fica fácil amar aqueles que estão ao nosso redor. Nós alinhamos todas as coisas e aí a gente consegue perceber como nós devemos nos empenhar para amar os outros que também estão nessa mesma caminhada como nós. E Deus, na sua grande misericórdia, se manifestou a nós. Então, agora nós podemos, através do Espírito Santo de Deus, manifestar esse amor ágape, que é um amor intencional, um amor prático em favor do nosso próximo. Nossa deficiência em amar o próximo, na verdade, é a nossa deficiência em amar a Deus, em conhecer o amor que Deus tem por nós. Isso é o que deixa muito claro, né? Então, que nós possamos ter um conhecimento correto acerca do amor de Deus e um relacionamento correto com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento correto entre os irmãos. Nós temos aqui, né, esse amor é um amor ativo, é um amor prático, que não fica esperando sentir, mas é um amor que obedece, que diante de uma situação age da maneira correta, como deve ser, refletindo o amor de Deus em nós, que nos alcançou, nos impulsiona para isso. Tudo o que nós fazemos deve ser feito como sendo feito para o Senhor. Então, as nossas obras de amor para com o próximo, elas refletem esse amor, e é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. É uma demonstração de amor para o nosso Deus, quando nós agimos em amor para com o próximo. A quem Deus ama acima de todos. É interessante ela falar isso, né? Porque nós sabemos que Deus é amor, né? E ela deixa bem claro que nós não podemos amar a Deus de maneira demasiada. Então, Deus, como ele é a essência do amor, ele é aquilo que reúne tudo, né? Que toda essa virtude de amor nele mesmo, não há como nós amá-lo, como nós amarmos a Deus demais. Não, nós sempre estaremos em dívida quanto ao nosso amor para com Deus. Enquanto que, como pessoas, muitas vezes a gente se vê nessa situação de amar tanto coisas ou pessoas de maneira demasiada. Ou seja, diferente de Deus, que é todo amor e que merece, é digno de todo esse amor, as coisas ou as pessoas aqui nessa terra, nesse mundo, elas não são merecedoras desse amor demasiado. E nós caímos em pecado quando prestamos esse amor exacerbado, tanto às coisas quanto a pessoas. E ela diz que, inclusive, partes do nosso Deus, nós podemos direcionar esse amor errado. De que forma? Não em amar a Deus, mas em amar uma parte de Deus, digamos que um atributo de Deus. Então, como atributo de Deus, o fato de ser Deus amoroso pode nos cativar a ponto de deixarmos de lado os outros atributos de Deus e amarmos, como ela diz aqui, amarmos em demasia esse atributo de Deus, amarmos o amor de Deus e acabar nos esquecendo dos outros atributos, mutilando assim quem é Deus, né? E aí não vai ser saudável, vai gerar o quê? A idolatria, o que ela coloca, né? Que justamente uma das características da idolatria é esse amor desordenado, esse amor fora de controle ou fora de medida. Então, quando nós vemos por aí pessoas, tanto incrédulos como cristãos, falando muito acerca do amor de Deus, como se as outras características do Senhor não fossem presentes, não fossem relevantes, isso mostra que nós estamos idolatrando, né?
Os incrédulos costumam falar disso, do amor de Deus, como sendo, exaltando esse atributo de Deus, como sendo algo que vai privá-los da justiça de Deus, do juízo de Deus, né? Então, nós não podemos agir dessa forma, né? E é interessante que me fez pensar que nós podemos agir de maneira idólatra para com Deus, né? Venerando aí um atributo de Deus em detrimento dos outros, né? Não considerando os outros, ou nos apegando demais a uma parte de Deus, né? Então, os incrédulos muitas vezes fazem uso desse atributo de Deus para se esconderem ou se desculparem através dessa bondade do nosso Deus, né? Demonstrada no amor de Deus. Então, uma vez que nós compreendemos essa medida certa do amor de Deus, nós vamos poder amar ao próximo também na medida certa, sem essa demasia, em resposta a esse amor que nos alcançou através de Cristo Jesus. Nós vamos amar, então, o próximo. Nós temos agora um chamado, irmãs, para esse amor que é descrito, né? Esse amor ativo, esse amor intencional, esse amor que age em prol do outro. Esse chamado, ele nos leva à reflexão e a nos colocarmos diante do Senhor e nos avaliarmos para que a gente possa pensar, né? Será que eu tenho amado dessa forma? Eu tenho amado da forma como Deus me amou? Ou eu tenho amado baseada no retorno que eu tenho? Baseada nessa reciprocidade, né? Então, eu amo porque eu sou amada, ou eu amo porque eu tenho alguma coisa que me agrada, de alguma forma eu sou recompensada, né? Eu escolho o que eu vou amar, porque eu creio que alguns merecem esse meu amor, outros não. Então, essa reflexão é muito importante. Tem uma citação aqui na minha Bíblia, na Bíblia de Lutero, que eu gostaria de ler para as irmãs, que... Deixa eu ver. Ele vai dizer aqui a respeito dessa convocação que nós temos, né, sobre amar dessa forma intencional. Ele diz aqui, esse ponto desse amor ágape, né? Este ponto, caros amigos, está praticamente ausente em nossa cidade. Lutero falando, né? Estou vendo e dou-me conta de que vocês podem, e sem saber, podem e sabem falar muito bem acerca da doutrina que lhes foi pregada, a respeito da fé e também do amor. Entretanto, caros amigos, o reino de Deus não consiste de falar ou de palavras, mas de força e de ação. Pois Deus não quer que apenas sejamos ouvintes, repetidores, mas seguidores e praticantes, que cumpram a palavra, exerçam a fé e que tenham sua força no amor. Porque a fé sem amor nada vale. Sim, nem a fé, nem é fé, mas apenas aparência de fé. Assim como um rosto visto no espelho não é como um rosto real, mas apenas a aparência do rosto. Então, o que o Lutero nos chama a atenção aqui? A ideia de que muitas vezes nós falamos em amor, mas não agimos com esse amor intencional, esse amor que prova a nossa fé, que é a demonstração da nossa fé. Então, a autora ela vai nos trazer esse chamamento para que a gente possa se avaliar, para ver se nós estamos caindo nessa tentação de dividirmos as pessoas, dividirmos o nosso próximo entre os amáveis e os não amáveis, né? Aqueles em que nós podemos exercer o nosso amor e aqueles que não, que é difícil. Nossa, essa pessoa não dá, é muito difícil me relacionar com ela, não consigo agir em amor com essa pessoa. Enfim, nós precisamos nos avaliar se esse tem sido o nosso padrão para demonstrar amor. Se nós estamos achando que está difícil demais de amar alguém, se nós estamos colocando as pessoas nessas características, ou se nós estamos baseando o nosso amor nessas condições de, muitas vezes, merecimento, de reciprocidade,
de valor intrínseco, né, na pessoa, esse tipo de coisa. Porque esse amor que é repetido tantas vezes na palavra de Deus e que nós somos chamadas a imitar, que a autora aqui nos salienta, é esse amor ágape, esse amor que obedece, que é primeiro uma resposta racional, baseada naquilo que o Senhor fez conosco, para então podemos depois ficar esperando vir o sentimento. Não, primeiro a gente age. Esse amor é baseado naquilo que o Senhor fez por nós. Um amor ativo, que se expressa em ações, não somente em palavras. Então, sendo assim, não existe aqueles que são impossíveis de amar, né? Aquele, nossa, é muito difícil de amar, não dá para amar essa pessoa. Não, isso não existe para nós, porque o amor que nos atingiu, que nós temos que exercer, é um amor incondicional. Não depende do que a pessoa é, o que ela pode fazer, enfim, independe dessas coisas, né? A gente vê que o amor é um amor de quem nada necessita, para aquele que não tem valor nem merece nada e não pode dar nada em troca. Esse amor de Deus, que ele nada necessitava, e ele demonstrou esse amor, sendo nós indignos e merecedores, e que não tínhamos condições de dar nada em troca a ele. Não tínhamos, nem temos, né, condições de dar nada em troca. E aí, esse amor que nós somos chamados a exercer é muito fantástico, que não é um amor às cegas. Ele tão é racional que o Senhor nos deixa claro de que existe um preço a pagar. Existe um custo de amar a semelhança de Deus, né? Porque qual foi o custo de Deus nos amar como Ele nos amou? Foi o custo de dar, o preço foi a vida de seu filho, foi o sangue dele vertido na cruz. Então, esse foi o tão alto preço que o Senhor pagou por nós. E a semelhança dele, uma vez que nós estejamos exercitando esse amor, nós também vamos ser cobradas desse preço, desse custo. E isso de maneira consciente, não é nos ocultado isso, né? De maneira consciente. Então, nós podem acompanhar na página 51, onde ela vai falar que esse amor de Deus, ele custa caro. O custo de nossas preferências, muitas vezes. Então, ela divide aqui, amar a Deus. Amar a Deus vai nos custar caro, porque nós vamos abrir mão, muitas vezes, das nossas preferências, do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros, dos nossos direitos, dos nossos estereótipos, né? Enfim, tudo isso são coisas que nós devemos abrir mão conscientemente, uma vez que nós nos dispomos a amar a Deus. E da mesma forma, quando nós nos dispomos a amar ao próximo, nós também vamos abrir mão de muitas coisas. Nós vamos abrir mão, deixa eu achar aqui. Nós vamos abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, daquilo que, dos nossos ganhos, muitas vezes, em favor de exercer esse amor para com o outro. E esse tipo de amor, à medida que nós vamos amadurecendo na fé e exercitando nesse amor, isso vai nos trazer esse benefício de uma fé mais madura, que não se importa muito com esse valor a ser pago, com esse preço que nós pagamos, né? Isso é prova da nossa maturidade. Quanto mais nós amamos a Deus e amamos aos outros, nós vamos abrindo mão, né? Vamos pagando esse preço, vamos dizer assim. Cada vez mais a gente vai perdendo valor para nós. Então, nós não vamos nos importar mais tanto com a nossa própria vontade, com o nosso próprio tempo, os nossos recursos, os nossos direitos. Tudo isso vai ficando pequeno diante da obediência, do agir em fé, em amar ao próximo, né? E é esse tipo de amor que faz com que a história de Jack e Lucille seja muito melhor do que a história do Jack e da Rose lá do filme Titanic, porque é um amor abnegado, é um amor altruísta, um amor que não se coloca
em alta conta, que não tem a própria vida como preciosa e que não fica lutando pelos seus direitos, não fica esperando nada em troca, não é um amor que espera razão para existir, no sentido de que eu amo porque aquela pessoa ela merece meu amor, porque ela tem andado corretamente para comigo. Não, né? Imagina uma vida de 75 anos de casado, né? O amor ágape se manifestando ali, porque se fosse se basear nesse amor eros, ou no amor filos, são amores que eles são a sua base está nesse romantismo, né? Nessa resposta sentimental que nós temos, enquanto que o amor ágape é esse amor intencional, que é o que vai fazer com que você dia a dia ali, ó, ao longo dos 75 anos, você tome pequenas atitudes em amor que vai sustentar toda uma vida de casamento, de relacionamento juntos. E isso é uma bênção, isso é lindo, isso mostra que, de fato, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, quando nós estamos caminhando, amadurecendo, nos deixando de lado em prol do outro, amando o outro, em detrimento de nós mesmos, né? E quando nós não temos mais o nosso amor próprio como um parâmetro, como um alvo, mas quando o foco é obedecer a Deus e agir em amor para com o outro. Isso é a demonstração de que o meu amor para com Deus, ele está na medida certa, né? Está um relacionamento saudável com o Senhor nosso Deus. Então, o nosso desafio é esse, irmãs, amar como Cristo nos amou, como Deus nos amou, dessa forma sólida, dessa forma ativa, dessa forma intencional, que deixa a nós mesmas de lado, que nos leva a priorizar o outro e que, com certeza, vai fundamentar, vai solidificar o relacionamento para que ele seja muito mais duradouro. E ainda que, né, o relacionamento em geral, não só de marido e mulher, mas os relacionamentos em geral. E ainda assim, aqueles relacionamentos que são, por exemplo, com incrédulos, com pessoas que não demonstram a menor consideração para conosco, ele ainda tem razão de existir, de se manifestar, porque ele é um amor em resposta ao amor que recebemos. Então, nós não temos qualquer desculpa para deixarmos de amar, né? Como eu falei anteriormente, para classificar alguém de difícil demais para amar, né? Por quê? Porque esse nosso amor deve ser dessa forma incondicional, assim como foi o amor que nos alcançou através de Cristo Jesus. E esse amor, ela diz aí no finalzinho do capítulo, é o que vai nos nortear quando nós tivermos um dilema, uma escolha diante de nós, sobre o que fazer, sobre qual é a vontade de Deus para mim. Então, o que nós devemos refletir é isso. Qual atitude eu devo tomar que vai refletir esse amor da qual eu fui alvo, e esse amor que vai evidenciar que eu estou amando a Deus e amando o meu próximo. Então, isso vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais nesse amor ágape por Deus e pelo próximo. Amém, irmãs? Que o Senhor nos ajude a obedecer, né? É uma ordenança. Nós vemos que as passagens onde há esse imperativo para que nós amemos, eles são traduzidos por essa palavra ágape. Então, ele é, sobretudo, uma obediência. Nós devemos amar a Deus e ao próximo, né? Porque se nós não conseguimos amar o próximo, é porque nós não estamos amando a Deus, como convém. Então, que o Senhor nos ajude. Amém, irmãs? Eu vou fazer agora uma oração e aí a gente encerra a gravação para a gente continuar conversando. Tá bom, minhas irmãs? Ó Deus Santo, nós louvamos a Ti, Pai, gratos por mais essa oportunidade, gratos, ó Deus, porque fomos alvo, Senhor, do Teu grande amor, Senhor, e como a autora fala aqui nesse livro, Senhor, nós éramos imerecedores, ó Pai, sem nada podemos Te oferecer em troca, Deus, e o Senhor ainda assim manifestou o Seu amor para conosco. E agora, ó Pai, gratos a Ti, só nos resta obedecer, Pai, essa santa ordenança,
de amar a Ti, Senhor, e ao próximo, Deus. Ó Deus, nos ajude a exercer, ó Pai, a estarmos resolutas, Senhor, ativamente amando os nossos irmãos, ó Pai, amando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, amando os perdidos, ó Pai, amando aqueles que o Senhor tem colocado, ó Pai, diante de nós, no nosso meio, Pai. Ó Deus, independente das circunstâncias, se são amigos de trabalho, colegas de bairro, vizinhos, ó Pai, sejam quem for, Senhor. Nós somos chamados a amar essas pessoas, Senhor, amar, para que possamos agir conforme a Tua palavra diz, Senhor, pregando o Teu evangelho, edificando vidas, Senhor, exercendo esse amor, Pai, que é uma abnegação de nós mesmos, Senhor, de colocarmos a nós como não importante, Pai, mas para que possamos ter o outro superior a nós mesmos e digno do amor, Pai, do nosso amor, porque o Senhor nos deu, nos comunica esse amor tão grandioso, Pai. Ó Deus, ajuda cada irmã aqui, ó Deus, a exercitarmos esse amor e que possamos, Senhor, sermos transformadas por cada leitura, por cada comentário. Ó Senhor, guia-nos, ó Deus. Eu te agradeço mais uma vez, te agradeço por essa oportunidade, por cada irmã, aquelas também que vão ver posteriormente. Ó Senhor, que o teu nome seja engrandecido, Senhor, em todos esses estudos, Senhor, nas nossas vidas. Ó Pai, que possamos refletir, Senhor, esses atributos que o Senhor comunicou a nós, apontando para Ti, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.